Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo de 2023, galera, e olha só o que eu tô trazendo aqui para vocês. Resenha completa do volume 4 do Omnibus do Conan o Bárbaro pela editora Panini, Era Marvel. Pessoal, isso daqui tá fera. Eu levei um tempinho aí para acabar de ler, teve férias no fim de ano, então dei uma atrasada com a resenha desse material, mas aqui vai estar em primeira mão, assim como foi a resenha do volume 3. Vamos fazer aqui a do volume 4 e vamos lá, galera. Se preparem aí, porque vídeo de resenha de um HQ de 800 páginas vai demorar um cadinho. Pega aí aquela pipoca, aquele suquinho, se ajeita aí que eu vou falar tintim por tintim dessa edição, o que acontece em cada uma das mais de 30 histórias aqui. Mas antes de começar aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele like, aquele joinha, esquecer de curtir, compartilhar, falar para os amigos aí sobre o canal, seguir a gente no TikTok, no Instagram, tá? E vamos que vamos, tá? Outra coisa, eu preciso de pedir aí para vocês se inscreverem. Tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito. O YouTube me mostra ali nas estatísticas que quase 80% das pessoas que assistem o canal não é inscrito no canal. Ajuda a gente, galera. Se inscreve aí pra gente chegar nos 1000 inscritos. Vamos estar sempre procurando trazer quadrinho aqui para você como principal assunto e sempre tentando, buscando melhorar a nossa qualidade aqui. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse volume, mostrando aqui, ó, tem capa, né? Então aqui está intitulado, né? Novidade: Belit está de volta enfrentando as Ordens do Inferno do lado de Conan e Zula, os 3 titãs contra o Trono da Serpente. Galera, aqui já adiantando para vocês, se encerra a saga da Belit, tá? Se encerra aqui, depois eu vou tecer alguns comentários com vocês sobre a forma como se encerra isso, ó. É parrudo. E aqui atrás a gente tem as capas, são 848 páginas aqui de quadrinhos pra gente, com bastante extras, tá? Então tem bastante coisa aqui. Então essa aqui é capa e contracapa, eu vou tirar aqui nessa contracapa. Ele segue aquele padrão que os ônibus do Conan já vem, né? Seguindo, tá aqui, ó. E sim, já tem o volume 5 aí à venda. Com certeza eu vou adquirir, só que eu vou esperar uma promoção na Amazon, né? E por falar nisso, links para adquirir esse material aí e outros materiais, né? Diversos links gerais aí, links desse material para você comprar com um desconto bacana na Amazon aí na descrição. E eu vou esperar desconto para comprar o volume 5 também, tá? Então vamos lá. Vamos falar a respeito aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. Eu fiz minhas anotações, HQ longa, né? Então precisa de umas anotações aqui. Então aqui, ó, eu tenho vários aqui extras, todas as histórias, né, que compõem aqui nesse encadernado. A gente tem histórias de 78 até 1980, tá? Aqui, ó. Uma introdução por Roy Thomas, bem bacana de ler, fala aqui sobre a concepção aqui dos quadrinhos aqui, né, dessas histórias que estavam aqui, um pouquinho do contexto histórico, como sempre um mapa aqui da era herboriana, e aí começamos com uma história chamada 2 contra a Cidade do Falcão, né, começando exatamente a partir do momento em que termina o ônibus de volume 3. E nessa história aqui, então, para evitar uma guerra aqui no vale de Skender, né, que é o nome do vale aqui onde o Conan está, eu vou ir folhando aqui, comentando com vocês. O Conan, então, ele vai atrás da sua amada ali. A Belit foi emboscada, ela tá atrás, na verdade, para quem não lembra, do pai dela, ou dos assassinos do pai dela, que aqui ela descobre que o pai morreu, né? Então ela tá junto com uma criada, tá? Uma criada aqui. E a Belit foi embora da cidade aí e
ela vai aqui atrás, então, dessa vingança do pai, né? Então, o Conan, então, aqui está inserido nesse contexto, né? E começa aqui com um sacerdote tendo uma, como se diz, um sonho com a Belit, né? Causando a ruína do seu reinado. Então, quando ela percebe que esse sacerdote vai atacar ela, ela foge junto com a criada dela, tá? Levando como refém a mulher ali. E juntas elas chegam aí a um templo, tá? Um templo de Sete, em uma outra cidade aqui, que é exatamente o que está acontecendo aqui. E após elas orar ali, elas caem desmaiadas, né? Depois a gente descobre que elas se transformam, na verdade, em cobra e escapam. Corta aqui pro Conan, que tá ali preso, ele foi preso, e junto com um negro chamado Zula, tá? Que vai depois integrar aqui o, o grupo aqui, né? E o Conan consegue junto com ele aí escapar, tomam esses falcões gigantes, né, da cidade ali onde eles estavam e foge. Então, bem direto mesmo aqui, a história aqui, a sequência, né, com o outro conteúdo aí do outro ônibus. É interessante aqui falar que o Conan firma um trato com o Zula. Se o Zula ajudar ele a recuperar a Belit, né, salvar a Belit, ele vai ajudar o Zula em uma vingança dele. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa vingança. Então temos aqui a segunda história, né? A segunda história sempre aqui com essas cartas aí, a divisão, a capa original, e aí a gente vai para a segunda história chamada de Espadachins e Feiticeiros. Nessa história tá o Zula e o Conan aqui já voando sobre aqueles falcões gigantes daquele povo, indo em direção à cidade onde a Belit está, né? A cidade ao qual ela estava lá dentro daquele templo, e aí a gente percebe que eu falei lá que elas oraram e se transformaram em cobras aqui. Aqui então o Conan, nesse início dessa história, narra a história dele com a Belit e por que ele pretende salvar ela, que ela se torna, na verdade, uma grande paixão do Conan, né? E aqui essa história serve como um resumo do que aconteceu até então, né? Mas claro, se você quiser saber aí a sequência certinha, só assistir a resenha do volume 3 desse cara aqui, né? Do ônibus do Conan, que tem aqui no canal, inclusive posso deixar o link aí na descrição, que você fica por dentro de tudo que aconteceu. Então aí o Zula conta a história dele. Ele era um guerreiro de uma tribo, descendente de uma tribo aqui, que foi dizimada, e ele foi o único sobrevivente. Ele era filho do chefe e depois ele acabou sendo vendido como escravo e acabou chegando aí nas mãos, né, de um mago como escravo, né? E ali, enquanto ele era ali servo desse mago, ele prestava bastante atenção no que o mago fazia e acabou aprendendo algumas coisas sobre magia, até que um dia ele tenta uma magia aqui contra um mago e não dá muito certo. Então ele acaba sendo vendido por esse mago, né? Ele tenta aí como é que falo, se rebelar contra esse mago, né? E aí ele acaba sendo sobrepujado por esse mago e vendido como escravo novamente, onde ele acaba encontrando o Conan. Ali ele vê o Conan pela primeira vez entrando amarrado como escravo na cidade onde o Conan estava. Então depois é preso e assim por diante, tá? E aí eles se veem lá na cadeia, onde eles escapam junto e firmam esse trato. Bom, eles lutam em si aqui. Tem algumas divergências entre eles, mas eles acabam firmando aí esse trato. Se o Zula ajudar o Conan a recuperar a Belit, o Conan vai ajudar ele a se vingar contra aquele mago lá que havia prendido ele, tá? Então tem uma série de coisas que no epílogo mostra aqui a Belit acordando, né, embaixo do palácio,
junto com a, entre aspas, criada dela. Depois a gente vai descobrir que não é muito bem isso. E ela descobre algumas notícias sobre o pai dela aqui nessa, aliás, ela quer descobrir notícias sobre o pai dela, né? Mais cartas, e aí capa original e história. O Devorador de Monstros. Essa daqui, galera, é a terceira história do encadernado, né? Do ônibus aqui, né? Bom, basicamente cada história aqui tem 30 páginas, né, pessoal? Então vamos lá, vamos falar aqui rapidamente sobre o Devorador de Monstros. Nessa história aqui, o Conan e o Zula entram na cidade de Luxor, que é onde a Bellet tá. Olha só que página espetacular. E aqui, galera, ele é uma cidade onde existe um culto de Sete, tá? Eles cultuam o deus Sete. E o Conan e o Zula acabam se infiltrando como se o Conan fosse o chefe do Zula, que o Zula é negro, né? E ele acaba se infiltrando aí para conseguir informações em busca da Bellet. Se misturam os sacerdotes e acabam entrando aqui como se fosse participar dos cultos, vai até num barco aqui para dentro de uma pirâmide, e aí lá eles são descobertos, há uma batalha entre eles fogem para dentro da pirâmide, né? Onde eles se dão conta que existe o Devorador de Mortos, que é uma criatura para qual eles jogam os corpos aqui de quem morreu nessa cidade, é uma criatura horrenda. E aqui ele descobre que um dos corpos que iam ser jogados é da Bellet, viva dentro de um sarcófago, né? E aí o Conan consegue aqui derrotar um monstro aqui e ainda salvar a sua amada. Então, a próxima história aqui, intitulada aqui A Rainha dos Corsários, tá? Que na verdade aqui veio sendo chamada, né, Demônios da Montanha. Nessa história aqui, galera, é uma história à parte, tá? Ela sai dessa cronologia que estava sendo contada. Nesse ônibus aqui ocorre bastante, sai da saga de Bellet, e tá o Conan e um amigo dele aqui, andando aqui, né, e caminhando junto, quando eles encontram aqui uma mulher fugindo aqui, vamos falar assim, né? Ela tá fugindo ali no meio das montanhas. Esse amigo do Conan se chama Jamal. E eles estão fugindo dos cosaques nessa história. E aí ele encontra essa mulher e eles começam a sofrer uma série de atentados nessa montanha, até que esse cosaque morre e algumas criaturas capturam essa mulher e levam essa mulher. O Conan então parte, né, para salvar essa mulher e descobre que aquele povo ali da montanha é um povo bem estranho, queria praticar alguns rituais com essa mulher e usá-las para procriar. O Conan então entra em briga aí com esse povo e acaba enfrentando inclusive um monstro para quem eles veneravam aqui, e o Conan acaba aí se emprenhando numa luta com ele e salvando a mulher. Então acaba que termina aqui essa historinha aqui com a morte do amigo dele, ele salvando a mulher enfrentando esse povo. A próxima história também, galera, não tem nada a ver ainda com a cronologia do Bellet, tá? Chama Era Herboriana. Essa história traz uma visão aqui pelas mãos do Roy Thomas, né? E com ilustrações do Ernie Chan, sobre a história herboriana, sobre as eras, tá? Herboriana. E nessa história aqui, então, narra acontecimentos do mundo do Conan até o surgimento das raças, dos Pictos e assim por diante, até chegar no presente momento aqui na história do Conan. É uma história curtinha, é bem bacana para quem quer saber da cronologia. Inclusive termina aqui com um mapa da Era Herboriana, né? Seguindo, aqui aí sim, aqui voltamos à história original aqui, né? A jornada de Bellet novamente. Então perceba que de vez em quando o encadernado, né? Esse ônibus vai nos fazer isso. Ele vai sair da história, apresentar algumas histórias à parte e depois volta. Bom, aqui nessa história, que seria a sexta história do encadernado,
A gente tem a jornada de Belit sendo retomada aqui com Conan e Zula, tá? Ela explica como foi parar no sarcófago, ela fala que elas se transformaram em cobra e que a mulher que estava com ela, que ela achava que era uma serva que ajudou ela, e no fim ela acabou aí sendo traída, né, por essa mulher, e ela quase foi morta aqui, sendo sentenciada aí parar no caixão. Então tem aqui bastante embate aqui, foi onde ela foi parar aí dentro daquele caixão, e aí o Conan ajudou ela aí a se livrar. Então temos aqui a história aqui, né, de como o Conan se livrou. E essa amiga aqui que o Conan que estava junto com a Belit se chama Nefta, tá? E a Nefta seria até então o que a gente acha uma criada, mas depois a gente descobre que não é bem isso, tá? Então a Nefta ia ser aqui executada quando chega o Conan aqui, o Zula e a Belit, e ajuda aí a Nefta, e eles brigam em si. Tem um rei bem covarde aqui, que seria o rei, né? E a Belit sempre querendo saber sobre o pai, eles não conseguem, até que o rei morre aqui, ela mata o rei. E aí existe um embate, né? Porque essa Nefta acaba se tornando a rainha, então, porque ela era irmã desse rei morto. E aí é uma reviravolta na história, onde ela pede aqui para matar o Conan e seus amigos. E aí a Belit aqui foge, então, né? Mas descobrindo que parece que o pai da Belit morreu, né? Então tem essa história aqui. E aí vai seguindo, né? Até onde a gente chega a Espada e a Serpente, onde na fuga aqui o Conan, tá? Eles vão, que em fuga eles acabam caindo em uma espécie de emboscada dentro de um templo aqui, né? E aí aparece a figura do Toph Amon aqui também, tentando aqui fazer uma aliança com a Nefta para derrotar o Conan. E nesse templo onde eles estão, eles tinham uma espécie de labirinto, eles acabam enfrentando uma espécie de medusa, onde eles caem no sono aqui por causa da magia dessa medusa. E aí eles têm que se embater com essas medusas, eles conseguem vencer e acabam escapando aqui pelos subterrâneos, onde eles têm que enfrentar outros perigos também, uma espécie de povo que vive ali, com cabeça de sapo. E nessa luta aqui, então, eles acabam de toda forma aqui enfrentando esse povo e conseguem fugir, onde a Belit encontra aqui os seus corsários, os seus piratas, né? Mas está longe de acabar um embate entre eles e o Toph Amon, tá? Então eles chegam no mar aqui, eles vão para o mar. Próxima história, oitava história do encadernado, eles estão indo aqui por mar. O Zula passou a fazer parte aqui dos integrantes aqui, né? Dos piratas aqui da Belit. Eles estão indo para o mar aqui de Shen. Eles vão para Shen, onde a Belit vai tentar reivindicar o trono como sendo aí a herdeira, né, desse trono, já que seu pai morreu, né, e ela quer se vingar também de quem usurpou o trono. Então ela enfia na cabeça que vai fazer isso, e o Conan simplesmente acompanha ela. E temos Nefta e Toph Amon aqui planejando contra também o Conan e a Belit, tá? Então eles vão aqui, né, atrás desse povo, né, de chegar lá, e eles tentam, nesse processo aqui, eles têm que pegar um caminho por terra, e eles acabam caindo numa fenda aqui, onde eles encontram um esqueleto gigante e uma tiara de ouro, né? Um local cheio de morcegos, e na hora que eles mexem nessa tiara, um rei antigo aqui, ele volta à vida. É um diadema, né? Um diadema amaldiçoado, e aí o Conan e a Belit sofrem bastante aqui para conseguir se livrar desse gigante aqui, até que eles conseguem fugir aqui com a ajuda de um plano elaborado aqui pelo Conan com os morcegos, e aí eles vão embora. Então a historinha até legal,
não segue, dá uma quebrada naquele fluxo que a gente tinha deles navegando. E aí voltamos aqui para a história principal, onde eles estão indo para Shen. E aí a gente tem a Bellet realmente sendo salva pelos seus piratas aqui, né? Eles retornam finalmente ao navio da Bellet, onde mostra aqui o processo como o Zula se integra aqui, né, ao pessoal. E um pouco da relação entre a Bellet e o Conan aqui, a paixão entre eles é bem desenvolvida. Se percebe que os dois se amam bastante. E a Bellet focada em ir para sua cidade natal usurpar o trono. Chega então alguns piratas que foram para essa cidade espionar, né? E aí entre esses piratas aqui então chega um deles, um braço direito da Bellet, falando como estão as situações lá, e eles decidem se infiltrar na cidade, tá? Então eles invadem a cidade e são pegos por uma armadilha de Toph Amon aqui, né? Eles são descobertos e aí acabam sendo presos aqui, né? E tem aqui então uma reviravolta aqui na história. E a seguir a gente tem a história de número 10, a coisa da cripta, né? Que vai narrar aqui o desfecho, né? Eles foram presos. Porém, nessa história aqui, a gente tem novamente uma quebra aqui na história principal. E a gente tem o Conan jovem aqui fugindo de lobos e mostrando como ele foi parar ali, né? Nessa fuga aqui pelos lobos. Até nessa história ele é retratado com capacete, né? Como se ele fosse mais novo e tudo mais. E aqui, galera, ele vai parar num local escuro onde ele acha uma cripta, né, com algumas joias, e aí ele tenta pegar a espada ali que tá naquele esqueleto, e esse esqueleto toma a vida, e os dois começam a lutar. Ele quer a espada para ele se livrar dos lobos que estão seguindo ele, e tem um embate entre esse antigo rei e o Conan aqui, né, por conta dessa espada, até que o fogo aqui, o Conan usa fogo para resolver a parada e sai com a espada. Uma historinha bem curta, mas é bem legal. Aí na sequência, assim, sobre raiva e vingança, voltamos de novo para Bellet e o Zula e o Conan, né? E agora sim, né? A gente tem aqui na história de número 11 a retomada da história principal da saga de Bellet, onde eles escapam ali, né? Graças ao Zula aqui do atentado, né? Eles estão sendo praticamente iam morrer aqui, aí o Zula consegue, o Zula é usuário de algumas magias, ele consegue por meio de magia fazer com que eles escapem, e aí existe uma reviravolta aqui nessa história, né? E nesse caso eles matam um mago ali que estava causando ali algum problema ali naquela emboscada, e então articulam um plano para levar Bellet à sua vingança. Porém, a Bellet não deixa de assumir a coroa para voltar ao mar. Então ela quer assumir a coroa aqui, né? Eles pegam aqui num momento aqui onde vai haver uma execução, e a Bellet interrompe essa execução, eles brigam, ela consegue aqui matar o usurpador, ó. Porém ela decide não assumir a coroa, né? Que seria por direito dela, ela passa a coroa para frente e volta pro mar. Então aqui basicamente é assim. Galera, eu tô seguindo aqui algumas anotações, como era bastante história, se eu não fizesse as anotações eu não ia conseguir aqui resenhar tudo com precisão para vocês, né? Nessa próxima história aqui, história de número 12, eu tenho o Rei das Férias de Abombe. Aqui é uma história onde a Bellet retorna à Costa Negra, tá? Agora com o Zula como integrante. E lá chegando ela percebe que as tribos ali foram tomadas por um tirano indígena chamado Abombe. Tá? Esse tirano ele aprendeu de alguma forma a controlar os animais aqui da floresta, tá? E aí a Bellet e o Conan vão se emprenhar contra esse cara que está sendo um tirano ali, então eles acabam
lutando entre si, tá? Eles são atacados inclusive por animais babuínos aqui, que controlados por esse cara, que tudo indica aprendeu uma linguagem da época das feras aqui. E a Belit então é tomada aqui numa emboscada como uma noiva, e é levada por esse cara, o Abombe, e o Conan cai aqui na emboscada e é salvo por aquele leão negro, um leão negro que apareceu algumas histórias atrás, quando Conan derrota o Amra. Ele é salvo por esse leão que ajuda o Conan. E aqui chegamos à história de número 13, né? Onde o Conan, após cair desse penhasco, ele é ajudado por esse leão. E então ele se lembra aqui, né, que um velho mago ensinou alguns símbolos para afastar os animais, né? E tem a ver com aquela linguagem antiga. Ele chega até uma caverna onde esse velho mago tá. Ele percebe que o leão não consegue ultrapassar os símbolos. Ele conversa com esse velho mago. Esse velho mago então contextualiza ele sobre os acontecimentos e eles são atacados por uma criatura estranha que foi mandada pelo Abombe. Conan luta contra ela, consegue vencer ela. E antes do velho mago morrer, ele ensina algumas coisas para o Conan sobre o que está acontecendo ali naquela região e claro, sobre como enfrentar o inimigo dele. Na história 14, o Conan e o seu leão negro aqui, né? Eles vão em encontro aqui ao local onde o Abombe está. Eles entram nesse local aqui, caem numa armadilha, onde em um fosso aqui de água o Conan tem que enfrentar uma espécie de enguia, né? Ele leva alguns choques ali, dá bastante trabalho para ele enfrentar, mas ele consegue depois de muito tempo. E ao emergir ele é pego pelos indígenas aqui que seguem o tal do Abombe. Ele está atrás da Belit. Nesse interim ele é atacado inclusive por guepardos, ele tem que lutar e ele é pego, né? Ele é pego e vai ser oferecido como um tributo, tá? O Abombe não quer que mate ele, né? E aí o leão segue aqui a correnteza e ele acaba indo parar onde a Belit está presa. Ele reconhece a Belit e ajuda ela a sair, mas as outras noivas aqui do tal do Abombe não querem sair. E ela e o leão partem para salvar o Conan, que está indo para uma mesa aqui de tributo. Ele vai morrer, né? Então o indígena aqui, o tal do Abombe, ele chama os animais da floresta para se banquetear com o Conan, e aí acaba essa história. E a gente tem uma próxima história, que é a história de número 15, onde a Belit e o leão atacam e salvam o Conan aqui, né, de serem mortos. Então tem aqui, ó, toda a introdução, a história até aqui, como aconteceu para o Conan chegar naquela situação, e aí o ataque aqui da Belit salvando o seu amado, e aí as feras atacando o próprio Abombe, e ele acaba morrendo pela mão das próprias feras. E aí o Conan e o leão, eles entram em briga aqui com o resto da tribo, onde o leão acaba morrendo aqui para salvar o Conan, e o Conan fica muito puto, né, com isso, e parte aqui brigando aqui contra esse povo até que eles conseguem vencer a tribo toda e libertar esse povo aqui dessa tirania. E aí voltam pro mar. Bom, aqui Mulher do Mar é uma história onde está o Conan Belit salvando uma misteriosa garota no meio do mar, e ela passa a tripular aqui o navio e começa a aparecer algumas pessoas mortas aqui do nada. Começa a sumir pessoas e eles começam a desconfiar dessa mulher. Mulher sempre gentil, não fala a língua deles. Até que um dia o Conan se descobre que essa mulher atraía o povo para o mar e ao beijá-la virava um monstro e sugava o poder vital desse povo, né? E isso acontece com o Conan, até que o Conan consegue
destruir ela, né? Ou pelo menos acha que destruiu. Ele esfaqueia ela e a hora que chega só tem algas e não tem mais a garota ali. Então a historinha é a parte aqui. Bom, seguindo aqui então a história aqui, a gente tem Caranguejos e Demônios, que seria a história de número 17, onde o Conan e a Bellet seguem lutando contra se veem, né, lutando aqui. Nessa história aqui, eles estão navegando, eles veem uma caravela aqui ancorada em um local aqui que eles julgam amaldiçoado, mas a Bellet enfia na cabeça que vai até lá pegar as riquezas que tá ali. Nessa fase aqui, a partir daqui, a Bellet começa a ficar louca por riquezas, por saques, né, por saquear coisas, por ganhar dinheiro. E aí eles acabam entrando ali naquele barco ali entalado ali naquela ilha e eles acabam sendo acometidos, né? Eles adentram na ilha e eles se encontram homens caranguejos, tá? Esses homens caranguejos, eles se mostram muito mais inteligentes que os humanos. E aquele povo daquele barco que estava ali abandonado, eles estão presos, estão sendo usados para experiências. E aí o Conan e a Bellet ajuda eles a saírem, né? E eles acabam lutando contra esses caranguejos, onde o Conan briga aí com eles bravamente, e até que eles descobrem que ali o lugar é um lugar aparentemente com vapores embaixo, né? Parece fontes termais, e eles dão um jeito de fazer com que essas fontes entrem em atividade e cozinhem os caranguejos. Então, eles acabam indo embora aí com esses tesouros, salvam, né, aquela tripulação e divide esse tesouro aí e eles voltam pro navio aqui, tá? Aí, seguindo aqui, temos a história aqui de número 18, onde temos Morte na Costa Negra, tá? Essa história aqui encerra o arco da Rainha da Costa Negra de Bellet. E aqui, então, galera, eu preciso dizer que eu não gostei muito da forma como se encerra. Essa daqui seria, então, há 100 edições atrás, né? Então, tem aqui uma sinopse. E Morte na Costa Negra, a gente tem Bellet e Conan aqui junto, e ela invoca que quer ir para um local aqui, ela decide ir para um local aqui que é um local inóspito, pântanos venenosos, enfim, define aqui o local como sendo assustador. E o Conan e a Bellet vão para lá atrás de um tesouro. E aqui, inclusive, tem a Bellet numa conversa bem interessante aqui com o Conan, pedindo se ele teme os deuses. E ela fala que mesmo depois da morte ela vai estar com ele, ajudando ele. Que ela crê na vida pós-morte, tá? Bom, e aqui então ela fala aqui, ó, eu sou sua, Conan, sua, e nem todos os deuses e todas as eternidades nos separarão. E aí eles são atacados por uma cobra, enfim, ela luta, o Conan luta com essa cobra, consegue... Não luta não, essa cobra vai embora levando um tripulante. E eles seguem, né? Eles seguem até ali um local onde eles percebem que tem uma espécie de morcego gigante ali, né? E eles querem os tesouros dali. Ao mover ali uma pedra ali, depois de um desabamento, eles conseguem achar muitos tesouros, né? E a Bellet começa a pegar esse tesouro para levar embora. Inclusive ela se coloca aqui com uma série de ornamentos, né? E essa criatura aqui alada aqui, ela tá sempre ali perseguindo, tem uma série de embustes nessa ilha, né? Inclusive o Conan cai por conta da Lotus Negra, que deixa ele desmaiado aqui, ele fica para trás aqui para ver se eles estão sendo seguidos, e aí ele sonha com como aqueles seres apareceram ali, esse ser alado aqui, né? Eles vieram do espaço, e aí acabou que se tornando aí esses seres macabros aqui, uma espécie de morcego gigante, que tem como aliado os lobos aqui na ilha, enfim. O Conan sonha com isso, e aí ele acorda com a tripulação toda
morta, somente uma pessoa viva, e ela tá meio louco, né? Esse tripulante aqui, ele tem que matar esse tripulante para ele não morrer, e o Conan aí acaba vendo todo mundo morto. Então ele segue desesperado atrás da Belit, aí ele chega e encontra ela no seu barco, estrangulada aqui no barco, pelo próprio pelo próprio colar que ela estava junto. E ele pega, ele bota ela junto com o seu barco e ele reflete por um tempo e ele vai atrás de vingança. Ele vai atrás de vingança, ele destrói aqui as hienas que estavam ali com ele. Existe uma briga aqui entre ele e aquele monstro principal, e o Conan aqui, ele vai perder quando a Belit aparece. Aqui o espírito da Belit ajuda o Conan, matando, né, essa criatura aqui, dando uma espadada nessa criatura e possibilitando que o Conan reaja e consiga vencer essa criatura. E aí o Conan bota a Belit no seu navio com as riquezas que ela tanto queria e deixa ele navegando em alto mar até pegar fogo. E assim acaba, né, com o Conan sentindo muito, mas muito mesmo a perca da companheira. Ele amava ela, né? E assim, isso que eu tenho para dizer é que eu achei esse fim muito forçado, galera. Poderia ser algo mais natural, tipo, se você lendo, você vê uma obsessão contínua dela por riquezas. E na minha opinião, isso forçou o fim, tá? Eu não sei como é que foi as decisões editoriais, mas na minha opinião, eu achei forçado. Se vocês não acharam, se vocês gostaram, quem leu, bota aí nos comentários que vai ser legal a gente debater a respeito do assunto. Então Conan tá ali, né, nessa próxima história, que é a história 19, onde começa um novo arco. Ele tá ali na floresta, ali relutando porque perdeu a amada, e ele é atacado por indígenas aqui, né? E ele acaba brigando e sendo sobrepujado por esses indígenas, onde ele é preso e levado aqui para uma aldeia. Nessa aldeia, então, ele vai ser usado aqui para um ritual, né? E tem um indígena em si que os dois, como se diz, eles se olham e não... E existe uma rivalidade natural entre eles, tá? E aí esse cara é o chefe da tribo ali, pelo que deu para entender aqui na história, e o Conan desafia ele, né, como guerreiro, para ele tomar o lugar como líder guerreiro. E eles têm que lutar sobre uma prancha onde tem uma aranha gigante que come ali o pessoal, e eles lutam em si. A esposa desse guerreiro teme por isso, né? E nessa luta, óbvio, né, a luta é difícil, mas o Conan acaba ganhando a luta, mas para salvar o guerreiro e a mulher que pula para salvar ali da aranha, o Conan briga contra essa aranha também. Pula dentro do fosso e mata essa aranha. E aí o cara ainda, por ser um guerreiro muito orgulhoso da tribo, ao ver que ele foi salvo, ele parte para cima do Conan. Os dois voltam a lutar e o Conan é obrigado a matar esse guerreiro. O Conan então se torna ali com louvor, né, o chefe de guerra da tribo e o marido da esposa dele, pelas tradições da tribo. E aí a gente tem um novo início aqui do Conan como sendo chefe dessa tribo. Ele leva essa tribo aqui a saques cada vez melhores, né? E aí eles acabam enfrentando aqui nessa história aqui de número 20, eles acabam enfrentando homens mortos-vivos, tá? Então o Conan aqui se dá bem como o chefe da tribo. Ele continua como esposo da mulher lá, mas não toca ela. E um dia o gado dessa tribo é atacado por homens que sugam sangue. E aí o Conan entra em ação para livrar ali o gado da tribo desse ataque, enquanto outros raptam a mulher dele. E aí o Conan parte contra, né, esses seres aqui, salva a mulher dele, até que ele decide ali, ele escuta as histórias ali do povo, que fala que esses homens aí, eles sugam sangue há muito tempo, né, e só trabalham à noite, como vampiros mesmo. E aí eles capturam um vivo, e esse cara vivo leva ele até o covil desses seres, que é numa montanha, né? Nessa montanha aqui, então, tá o chefe, que realmente é um vampiro,
Os outros são humanos que cerravam os dentes para parecer com vampiros. E nessa história aqui eles são pegos numa armadilha, né? E aí o Conan acaba sendo capturado, é um ser muito forte, ele não consegue lutar. E nessa história aqui, então, Conan barganha pela vida dos seus guerreiros, né, em troca da vida dele, né? Então ele é capturado, os guerreiros vão ser mortos, né? E aí o Conan acaba aqui acordando e ele entende que esse vampiro aqui, ele era na verdade um indígena que um dia acabou derrotando alguém que era ali um vampiro, né? E a sede de sangue dele ali aumentou e ele se tornou um vampiro por muitos anos. E ele vê em Conan um guerreiro digno de se tornar também um morto-vivo. E aí ele quer transformar o Conan em um morto-vivo para ser o parceiro dele, e assim eles dominarem a maior parte do mundo que eles podem. E o Conan faz uma barganha com ele, que sim, que ele aceitaria desde que salvasse o pessoal da tribo, tá? E aí a gente tem aqui o Conan sendo preso com uma das esposas desse cara, e na hora que ele aceita aqui, então o chefe ali manda eles levarem aí os soldados embora. E o Conan, quando vai ser transformado, que o cara fala que pouco se importa com a noiva dele, ela parte aí contra ele, ele manda uma lança nas costas dele, ele mata ela, e aí o Conan acaba escapando de ser transformado e começa a fugir. E esse cara começa a ir atrás dele mesmo com a lança nas costas, né? Afinal ele é imortal, e os dois se embatem aqui em uma luta frenética. Aí chegam os guerreiros de Conan para ajudar ele ali da tribo, e o Conan consegue ali derrotar o cara ali cortando a cabeça dele. Então assim, bem doida, né, a história aqui. Na próxima história de número 20, a gente tem aqui um Vale das Mulheres Perdidas. O Conan segue conduzindo aqui a tribo, e a gente começa a história com uma mulher loira aqui, sendo, como é que se diz? Sendo a história de número 22, perdão, galera. Sendo aqui cativa, né? Essa mulher loira está sendo mantida em cativeiro por uma tribo. Depois a gente entende que o Conan vai visitar essa tribo, um chefe gordo e tal, bem asqueroso. E aí lá existe um plano do Conan dar um jeito de se livrar dessa tribo. Porém, nesse plano aqui, a mulher escapa e pede ajuda para o Conan para se livrar dessa tribo, que ela está sendo mantida em cativeiro. E aí o Conan bota em prática um plano dele para se livrar da tribo toda. E quando ele vai ajudar a mulher, ela fica assustada e foge em um cavalo. E o Conan vai atrás dela, porque senão ela vai morrer. E lá ela entra em um campo ali onde aparecem mulheres estranhas que pegam ela e levam para serem usadas como numa seita para um bicho aqui, como um sacrifício. O Conan aparece, briga com esse bicho e salva a mulher e acaba levando ela embora, jurando para ela que vai levá-la de volta para a terra dela. Então a gente tem essa história aqui de número 22 falando sobre isso. Na história de número 23, e aqui a gente passou já da metade do encadernado, né, do ônibus, a gente tem aqui uma história chamada As Sombras Sussurrantes. Nessa história aqui, então, o Conan tem um sacerdote culpando o Conan pela seca que está ocorrendo ali no local, e aí o Conan mata esse sacerdote e foge, né? Porque a tribo começa a caçar ele, então ele vai embora aí no mato aí, acaba chegando a uma ruína aqui. Ele é perseguido inclusive por uma matilha de leões, e nessa ruína os leões não entram. E ele se esconde ali, né? E ele começa a sonhar com sombras pegando ele, e mostra uma caravana que resolve também
esconder ali do mau tempo nessas ruínas. E aí elas são mortas por esse ser aqui que reside ali naquela ruína. É um ser aqui que ele é cortado, ele se regenera. E o Conan foge, então, ele não enfrenta esse ser, ele acaba fugindo aqui com um cavalo daquela tribo. A próxima história, história de número 24, a gente tem o Conan chegando a Kush, tá? Então ele chega a Kush aqui e lá ele acaba se deparando com uma rainha que tem lá que é terrível. Essa rainha é uma tirana, na verdade. Mostra ali que existem alguns problemas diplomáticos nessa cidade, onde aparece um javali do nada, um demônio, um javali, mata o povo e some. Mostra também que tem alguns magos, algumas pessoas estão articulando contra a rainha, tá? E mostra que essa rainha ela não é tão bem querida pelo povo. E um dia ela decide passear entre o povo e esse povo então ataca ela. O Conan chega bem nesse momento, salva a rainha e se torna o capitão da guarda dessa rainha. Faz parte de um dos planos de um tirano que quer o fim dessa rainha, entregar como como se diz, uma serva essa rainha, como se fosse uma espiã. E então isso acontece, né? Ela é entregue a essa rainha para ser uma espiã, e essa rainha desconfia e vai chicotear a mulher e o Conan impede. Então essa história 24 aqui desse encadernado. O Dia do Demônio seria a história de número 25. Conan então não deixa a mulher ser chicoteada aqui. Conan entra em embate com essa rainha, os dois brigam e ele salva a mulher. E aí o Conan protege essa mulher. Enfim, os inimigos da rainha então armam um embuste para ver como se diz, uma execução em praça, onde a rainha vai estar presente, e é um cara inocente, né? E todo mundo está lá presente para ver essa execução, enquanto o javali ali, que seria evocado por esse povo, vai matar o Conan. O Conan então se degladia com esse javali, né, para salvar a moça ali, e ele consegue derrotar ali a criatura que sai sangrando até ser um mestre, né? E então vai em praça pública e todos descobrem quem controlava essa criatura. E aí há uma briga ali, eles se degladiam, a rainha inclusive pede para matar todo mundo, inclusive o Conan, e ele consegue fugir com a loira em seus braços, embora dali. Próxima história chama Devoradores de Homem de Dafar. Essa história aqui, galera, tá o Conan seguindo ali com a loira ali, né, em seus braços. História de número 26. E eles encontram uma caravana antiga aqui, né? Eles encontram uma caravana aqui que ajuda eles, e ela conta a história dela, né? Que ela tinha um pai até bem de vida, e aí ela acabou, o pai sendo morto e ela vendida como escravo, e eles são atacados por indígenas, tá? E nesse processo de cavalgar esse ataque aqui, então Conan não consegue escapar e ele é ajudado, né, por uma caravana zíngara aqui, né, e os dois se degladiam aqui, e o Conan acaba que tendo que barganhar contra os indígenas para todos não morrer. O Conan vai como preso e um outro mago ali que parece que é odiado por essa caravana, e a mulher loira fica com o chefe da caravana. Bom, Conan consegue escapar de ser morto aí por esse povo, né, que ia usá-los num ritual, e o cara que está com ele se mostra ali um aprendiz de mago fajuto, né, mas ajuda o Conan a fugir, e eles partem para se vingar ali daquele povo da caravana que deixou eles para a morte, né. E ao chegar lá na cidade de Sukhmet, eles encontram, né, essa mulher ali que se casou com o cara, o chefe da caravana, e diz que vai ficar com ele
e vai deixar o Conan. Então esse chefe decide fazer uma oferta aí para o Conan trabalhar para ele, mas eles não aceitam e ele vai embora com esse mago aqui, com esse aprendiz de mago. Daí começa um arco de histórias entre o Conan e esse tal de Erfu. Erfu é o nome do mago, e começa com ele sendo atacado aqui no meio aqui de uma grama, de um local aqui, onde eles estão numa grama gigantesca e ali acontece algumas coisas estranhas, inclusive o mago está com medo de ficar ali, e ele sempre sobre ataque. Eles acabam aí sendo atacados por uma fumaça que induz algumas alucinações, e eles acabam sendo pegos aqui por um grupo de anões aqui. Eles são capturados e são levados por Aesiris, e o Conan não entende porque esses Aesiris estão trabalhando para esses anões. Porém, eles são capturados, o Conan acaba vendo um urso gigante e ele acaba sendo capturado aí e levado. Na próxima história aqui, então, a gente tem a história de número 28, onde o Conan ele se vê lutando contra esse urso, mas era uma ilusão e ele acaba sendo capturado mesmo. E ele é levado aqui para o rei desses anões aqui, que a gente percebe que mantém o controle ali de todo mundo, inclusive dos Aesiris, que seriam pessoas orgulhosas. Porém, continua aqui o embate aqui, o Conan tentando se livrar, e aí ele acaba parando numa arena onde ele luta contra um urso, e ao lutar contra esse urso ele acaba, junto com o Eifu aqui, conseguindo o direito de liberdade, se tornando uma espécie de capitão. Nesse meio tempo aparece uma garota, uma mulher aqui, que está ali tentando cortejar ali o Conan fala que não quer ninguém, e aí alguém tenta enfrentar essa mulher, pegar essa mulher, o Conan mata essa mulher, e ela fala que ele matou o esposo dela, e por isso ela agora, a partir de agora, vai ser esposa dele. E aí começa aqui um arco cimério contra a cidade, na história de número 29, onde o Conan segue não querendo essa mulher como esposa, ela se chama Tassa, e aí a gente descobre que existe uma espécie de complozinho do Erfu e essa Tassa, que não é quem aparenta ser. E ela fala que o irmão dela vai ajudar ele aí a conseguir descobrir as coisas que ele quer saber, porque os Aesiris seguem esses anões e assim por diante. E ele vai atrás então de enfrentar esse rei anão. Ele luta ali, mas cheio de artimanhas, esse rei anão, como uma rede elétrica, espelhos para ilusão. E aí o Conan acaba tendo que fugir ali de um exército ali, onde ele consegue achar o suposto irmão da Taça, que ajuda ele a fugir, e ele parte dali para descobrir por que os Aesiris estão fazendo isso. Bom, ele descobre então na próxima história, que é a história de número 30, ele chega ali num posto de Aesiris, onde ele negocia com uma pessoa que vai estar... como é que se diz? Ele vai estar fadada a ser morta, né? Vai ser sentenciado à morte. E aí ele descobre que é por conta do vício ali em algumas coisas que os Aesiris estão assim, né? E aí ele convence esses Aesiris a lutar ao lado deles, e eles se rebelam contra esse povo que venera esses deuses ursos. Então eles matam uma manada de urso, se vestem com as peles e atacam esse povo. E existe ali uma profecia dentro desse povo, que quando os ursos se rebelarem contra eles, eles seriam extintos. E aí, ao ver esse povo com a pele de urso, eles ficam loucos. O irmão da tal da Taça, que abre a porta para eles entrar, e eles lutam contra aqui eles, e a hora que ele chega para enfrentar o Ahsoka, que seria o inimigo, né, dali, o rei daquele povo, ele já está morto, e ele
O Conan acha que vai ser rei, então, dali daquele lugar, e vai tomar a loira pelos seus braços. Só que ele parte ali para pegar os fugitivos, os anões fugitivos, né? E ao voltar, existe um complô. E aí se descobre que, na verdade, não era o irmão da Taça, que era marido da Taça, e que eles iam matar o Conan. E aí o Efu foge junto com ele. E essa Taça aqui, então, no fim, trai até o próprio marido para se tornar rainha. E os dois acabam morrendo aqui, brigando. E o Conan vai embora, decide não ser rei daquele lugar. Depois a gente tem uma outra história, a história de número 31, chamado Um Demônio na Família, onde está o Efu e o Conan na floresta. Eles são atacados. O Efu então leva uma flechada aqui, fica muito mal, não consegue seguir viagem. E eles decidem invocar uma bruxa da floresta para ajudá-los. Essa bruxa então aparece, salva o Efu. Ela aparece junto com um filho e conta uma história de que ela foi a única sobrevivente ali num local onde queriam matar ela. E ela foge, aparentemente está fugindo de alguma coisa, que aparece no meio da noite perguntando a respeito da bruxa. O Conan, então, para salvar a bruxa, parte para ajudá-la e percebe um demônio tentando tomar o filho da bruxa. E aí os dois brigam, o Conan luta contra esse demônio, o Efu aparece e ajuda o Conan. E esse demônio corre então de volta ali para onde ele surgiu, e aí descobre-se que o filho dessa bruxa aqui é o filho desse demônio também, ele queria esse filho. O Efu decide ficar junto com ela para tentar salvar ali a vida dela ali, caso necessário. Então acabou aqui a história de número 31, acontece isso. Na história de número 32, a gente tem o Conan em um bar jogando aqui, perdendo bastante nessa história aqui, até que ele tá saindo com uma mulher e a pessoa que tá ali ganhando parece um valentão ali, famoso do lugar, que é a mulher do Conan. O Conan briga com ele, ele pega a traição, o Conan dá uma cadeirada nele, o Conan desmaia. Ele pega a mulher e foge. O Conan então pega uma comitiva e segue atrás desse cara, e chegam num castelo aparentemente amaldiçoado. Nesse castelo, então, ninguém decide entrar nesse castelo junto com o Conan, somente o Conan entra, descobre o pessoa que ele raptou a mulher morta, ele segue os rastros, encontra a mulher presa e se descobre que ali naquele castelo vivia um antigo mago que fez algumas magias e acabou indo para o corpo do seu cachorro, e está vivendo ali há muito tempo, e ele quer a mulher ali para se divertir, se alimentar e assim. Por mais Conan então entra em um embate, briga com esse cachorro que aparentemente é imortal, mas existe uma maldição ali que o cachorro não pode sair ali de um certo terreno em volta desse castelo. E aí o Conan faz com que ele saia, e a alma do bruxo sai do corpo do cachorro e ela vaga para lá e para cá, mas não consegue atingir o Conan. Como ele perde a força, todo o castelo ali que era mantido pela sua magia começa a ruir. O Conan então volta, salva a mulher e vai embora com ela. Próxima história a gente tem a história de número 33. Então aqui eu tenho o Conan aqui, que vê Zucala, que é um antigo mago com quem ele já se degladiou antes, querendo que ele faça algo pro Conan. E o Conan se nega, e aí ele chega até uma cidade onde ele quer se alistar para o exército, e lá ele encontra a Red Sonja, que também quer se alistar. Os dois acabam discutindo, ele ganha dela numa briga, e aí quem conhece a Red Sonja sabe que o homem que ganha dela numa briga, ela vai dar seu amor a ele, né? Porém, ele acaba por lembrar muito da Belit e assim por diante, ela fica falando da Belit que com desdém, né? Porque as duas não se davam bem, ele acaba brigando com ela e aí ele se nega a ficar com ela, ele tá bem aborrecido, ele vai embora dali. E o mago aparece para ele de novo, falando que pode trazer a Belit de volta à vida, mas como preço ele tem que levar um outro mago pro Conan. E aí o Conan decide aceitar no desespero dele ali e vai levar o mago lá pro cara. Ele pega então esse mago,
rapta esse mago e leva junto com a Red Sonja para lá, que a Red Sonja tenta impedir, ela é desmaiada aí pelo mago e os dois partem para esse castelo desse outro mago, né, o tal do Zukala, e ali se descobre ali então que o mago ia matar a Red Sonja para trazer a Belit de volta. O Conan então não concorda com isso. Há um embate entre o mago e o Conan, né? E o Conan acaba aí destruindo, né, o mago aí, matando o mago nesse processo. E o outro mago que estava junto ajuda ele e fala que, na verdade, a Belit ia ser uma morta-viva, que ela não ia ter a mesma aparência de antes e que ele escolheu o caminho certo. Então o mago faz ali alguns feitiços e destrói ali aquele local. Mostra ali que a Red Sonja queria, na verdade, seguir com o Conan, mas para continuar sendo guerreira e não ceder à paixão, ela não segue com o Conan. Seguindo aqui, a gente tem a história de número 34. Nessa história de número 34, a gente tem o Conan Rei, tá? Mostrando o Conan Rei, o Conan Conquistador, indo resgatar a Zenóbia, que está presa em algum lugar. Então, mostra aqui a lembrança. Para quem não lembra, a Zenóbia ajudou o Conan a fugir ali de algum local, que ele estava preso, e ele promete voltar e fazer dela rainha, e ele vai lá buscar ela no harém de um outro cara, mas esse cara é um traidor, e embosca o Conan e prende ele. E aí essa história é dividida em partes, e na parte 1 acontece isso, na parte 2 a gente tem o Conan preso em um labirinto, e ele tem que salvar a Zenóbia e chegar antes de um monstro, uma espécie de minotauro lá. Eles brigam, o Conan consegue ganhar desse minotauro, que depois a gente descobre que era o filho do comandante dele, transformado por meio de um feitiço. O Conan então salva a Zenóbia e parte irado contra o Tarrascos, que é a pessoa que armou isso. Na parte 3, então, o Conan enfrenta o exército ali de Tarrascos, e quando ele está próximo a matar o Tarrascos, ele acaba caindo no chão e ele vai ser morto quando a Zenóbia pega um arco e mata o Tarrascos e ajuda ele. Então Conan vê ali a sua futura rainha mesmo. Então eles saem dali, dão um sinal para o exército atacar a cidade e conseguem fugir. Conan declara que vai casar então com a Zenóbia. A partir daí a gente tem uma história, aí seria a história de número 33, né? Onde eu tenho a noiva do conquistador. É isso? História de número 33, deixa eu me organizar aqui. História de número 35, que é história de número 35, que é o Conan organizando o seu casamento com a Zenóbia. Então mostra de novo um resumo, ele dispensando o harém dele, ele tem um harém, e tem ali um grupo que quer depostar o Conan, porque não aceita ele como rei, quer depostar o Conan ali do reinado, e esse grupo aqui tem um mago ali como cabeça, e eles conseguem articular para trocar a Zenóbia no dia do casamento. A Zenóbia é um monstro em forma de Zenóbia, e a Zenóbia é capturada como parte ali de vingança desse mago, que o Conan cortou a cabeça um tempo atrás, e essa cabeça, esse mago era imortal, e essa cabeça aí foi levada por um pássaro, e o corpo seguiu essa cabeça até conseguir ela de volta. Passa-se então toda a cerimônia do casamento, e quando Conan vai cortejar finalmente sua noiva, ela se transforma em um monstro ali que cresce com o fogo, e o Conan se vê em maus lençóis até que ele consegue escapar por uma passagem secreta e chegar até onde o mago está com a Zenóbia, planejando jogá-la em um poço de crocodilos. E o mago faz isso, e o Conan se atira junto aí para salvar a Zenóbia, enfrenta os crocodilos, e aí chega o exército e acaba vencendo o mago, que também cai lá e é comido por outros crocodilos. E finalmente o Conan consegue se casar com a Zenóbia. Legal, uma historinha aí legal. E aqui a gente tem um what if, galera. Uma história aqui à parte. O que seria se o Conan fosse parar em Nova York. Então tem aqui
no caso aqui, como é que é o nome desse cara aqui? Deixa eu lembrar aqui, fala. O nome dele... Esqueci o nome desse cara aqui, mas é um daqueles vigias, um vigia, falando como seria se o Conan fosse parar em Nova York. E aí ele conta aquela história onde o Conan ele é seduzido por uma mulher, levado por um palácio no centro da cidade de um mago e cai em um poço onde ele começa a ver eras diferentes. E o que aconteceria se ele caísse ali naquele poço, se a corda arrebentasse, ele caísse lá e fosse parar em Nova York? Então mostra o Conan aqui abismado, né? Ele não consegue se comunicar com o povo, ele foge desesperado, ele enfrenta inclusive um carro achando que é um demônio. É bem engraçada a história, não é nada demais. E aí uma mulher ajuda ele, mesmo sem se entender, os dois acabam se dando bem, tem uma noite de amor e tudo mais. E aí ela acha que talvez levando ele até um museu vai ajudar ele. E aí eles partem para esse museu para tentar ali ver se consegue ajudar o Conan. E lá, como sempre é cometido por raios a partir do momento que Conan caiu ali. E lá ele enfrenta ladrões de um museu e ainda consegue ali ir no topo do museu, e aí ele é teleportado de volta. Aí mostra aqui falando que ele poderia achar que era um sonho, porém ela deu o gorro dela para ele vê o gorro e ele deu uma tiara para ela, um bracelete. Bom, aqui então a gente tem os extras, né? As capas, aquela ali, a última história. Bastante extras nessa edição, quase 100 páginas de extra. Bem legal, galera. Muita coisa aqui de extra, ó. Fala sobre a balada de Belit. Isso daqui é bacana, quem quiser ler a respeito, vai falar sobre a concepção do personagem, né, da Belit, da história da Belit. A gente tem aqui esboços, capas, muito bacana isso daqui, galera. Ó, vou dar uma folhada rápida aqui para vocês verem. Aqui a gente tem uma divagações de Roy Thomas, então alguns textos do Roy Thomas falando a respeito ali dos contextos, das coisas ali do Conan, né? O que estava acontecendo, também é bastante legal. Vale a pena ler aqui essas concepções, né? Inclusive em anos diferentes, ó. 2008 e assim por diante. E aí acaba com essa capa. E é isso, galera. Após mais de 1 hora de vídeo, chegamos ao fim aí da resenha de Conan Omnibus, volume 4, Era Marvel. Conan o Bárbaro Era Marvel, né? Pessoal, é isso. O vídeo ficou longo, espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixar aquele like, aquele joinha. Se você leu, deixe seus comentários aí, fala o que você achou, o que você tem a dizer. E se você não leu também, deixe seus comentários aí, fala o que vocês achou. Eu procurei aqui dar um overview completo sobre essa edição. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Falou, um ótimo 2023 para todos.